GolCast no ar. Hoje para falar com Fernando Miguel, um dos grandes destaques do Fortaleza no Brasileirão. O time fez uma campanha histórica no retorno e garantiu pela segunda vez seguida presença na Libertadores de 2023. Vamos falar com esse cara que fechou o gol do Leão? Eu sou a jornalista Duda Estreve e está começando agora o GolCast, o podcast da GolManage que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Já temos mais de 100 episódios no ar. E toda terça-feira tem um episódio novinho para você. Se inscreve e acompanhe nosso trabalho. Estamos nas principais plataformas de áudio e também no YouTube. Deixa eu apresentar meu time, que olha, hoje está bacana esse GolCast, hein? Presidente da GolManage, Luiz Henrique Nunes, com a gente, o jornalista Norton Capel, e a direção é dele, José Pedro Villa-Lobos. Eu não sei se o Fernando Miguel já conseguiu respirar um pouquinho, porque o Brasileirão mal terminou e a gente já está aqui conectado, porque foi um ano especial demais. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso GolCast. Duda, Luiz, Norton, prazer estar participando com vocês. E sim, a gente respira futebol, a gente respira esporte, então tô bem à vontade, estou feliz de estar participando com vocês aí. Agora, Fernando, conta pra gente que temporada foi essa, hein? Porque vocês foram crescendo ao longo do Campeonato Brasileiro, você especialmente, com atuações muito seguras, que chamaram a atenção da imprensa. E aí, neste domingo, quando a bola rolou aí pela última rodada do Brasileirão, essa confirmação de pré-Libertadores, que ano que está terminando, inclusive com um contrato renovado. É isso, Duda. Foi um ano de acordo com as expectativas que foram criadas em relação àquilo que foi o desenvolver do Fortaleza no ano de 2021, na temporada passada, né? O ano ela se iniciou com grandes expectativas, ou talvez foi uma expectativa, uma surpresa, essa temporada recheada que se iniciou em 2022, mas aqui dentro do clube tem se desenvolvido um trabalho muito bacana, um projeto muito consistente, com uma magnitude e com uma seriedade muito profunda, e foi muito dentro daquilo que foi planejado, aquilo que foi imaginado pelo clube. Talvez seja uma surpresa, o futebol nordestino está colocando mais uma vez um clube na Copa Libertadores da América, mas quem passa a conviver, quem passa a acompanhar com bastante profundidade aqui o Fortaleza, ele entende que esse é um projeto que vem se desenvolvendo e com bastante musculatura. Então, foi uma temporada que ela estava se desenhando talvez para uma tragédia, mas dentro daquilo que a gente sempre sentiu da equipe, sempre sentiu do clube, ela está de acordo com o planejamento. Claro que teve seus altos e teve momentos de bastante baixo, mas acho que tudo isso demonstra a convicção, a seriedade, o envolvimento de todos que fizeram parte desse processo e o quanto foram decisivos nas horas mais decisivas, né, da competição, na hora de começar a apontar para cima, na hora de fazer a transição de uma competição para outra. Legal. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Luiz. Em primeiro lugar, né, parabéns pelo ano, parabéns pelo teu desempenho, pela classificação do Fortaleza, né, depois desse começo aí de Brasileirão, que foi complicado mesmo, né, o pessoal, alguns com receio ali, de Z4, aquela coisa toda, mas como tu dissesse, acabou dentro das expectativas, dentro do planejado do clube. Imagino que tu deve estar cansado, né, a temporada do futebol brasileiro não é fácil, mas devo estar feliz também pelo ano que se encerra. Eu, particularmente, Fernando, eu acho... Tu disseste que ficou dentro das expectativas, dentro daquilo que o clube planejou, mas pela estrutura atual, pela organização do Fortaleza, por tudo que a gente está vendo no Fortaleza nos últimos anos, né? E até por essa retomada de desempenho no Brasileirão, não ficou um gostinho interno assim, pô, a gente poderia ter ido um pouquinho mais longe, a gente poderia, não precisaria ter tido aquela fase. A impressão que eu tenho é que, até tu usou a palavra surpresa, o fato do Fortaleza ter entrado na Libertadores e criado aquela expectativa de disputar esse campeonato pela primeira vez, não focaram demasiadamente nisso e deixaram um pouco de lado o foco em outros campeonatos, né? Não poderia ter sido um pouco melhor do que foi, apesar de ter sido muito bom?
Eu acho que a surpresa talvez seria o fato da gente ter se encontrado numa situação difícil dentro da zona de rebaixamento na virada do turno. Isso foi uma surpresa muito grande para todos. Porém, eu acho que a convicção e a nossa sensibilidade interna, a gente nunca teve. Claro que os resultados eles te indicam tudo que está, muitas coisas que estão acontecendo, mas a nossa percepção e nosso sentimento interno era de que não, o rebaixamento não aconteceria. Eu acho que esse ano teve um fato novo que passou despercebido para muitos, que é a questão da janela, né? Eu acho que todos os clubes eles tiveram essa dificuldade, aqueles que disputaram todas as competições possíveis, talvez tiveram mais dificuldade ainda, que é o nosso caso, que o clube ele ainda passa por um crescimento financeiro, ele não dispõe aí de uma torneirinha que fica jorrando dinheiro o tempo todo, então é preciso fazer os movimentos de maneira assertiva, com um grupo enxuto, para que a gente consiga, o clube ele consiga seguir não só apontando, botando, aportando dinheiro na contratação de elenco, mas também em outras áreas que precisam e estão sendo desenvolvidas pelo clube, né? A questão da janela, acho que ela atrapalhou bastante a gente, porque naturalmente em anos anteriores o clube ele começava a temporada e de acordo com o andar da carruagem ali, eles iam enxertando, iam colocando atletas para dentro do elenco e fazendo as correções necessárias. Esse ano foi diferente, só teve uma janela, começou a temporada, fechou a janela, daí teve mais uma outra janela, então teve muito campeonato durante essa janela fechada, que as equipes elas não conseguiram se reforçar, e quando ficou evidente, talvez, algumas áreas, algumas funções da equipe que precisariam de reforço, se precisou ter esse compasso de espera que foi a entrada dessa janela seguinte. Tanto que a nossa equipe, na hora que chegam os atletas, ela dá um salto de qualidade. O clube ele foi muito assertivo nas contratações que foram feitas e todos aqueles que chegaram em 90% das contratações que foram feitas, eles tiveram papel até de protagonismo. Pedro Rocha, Thiago Galhardo, Lucas Sacha, Caio Henrique, Emanuel Brites, que é o zagueiro que chegou, um argentino que chegou. Então, todos foram atletas que chegaram nesse processo e agregaram muito. Então, talvez o que dificultou a gente aí foi esse entendimento dessa janela aí e de como ela funcionaria. Fernando, muito obrigado por estar conosco. É muito legal te receber aqui num dia logo após o encerramento do Brasileiro e a gente poder falar de assuntos tão quentes ainda, né? Eu queria te começar perguntando um bastidor aqui, porque ontem, na final ali, teve ainda um clima de expectativa lá, né? Vocês tinham ganho do Santos, mas o América Mineiro estava ali naquele sufoco, fez um gol, o gol foi anulado. Como é que foi isso no vestiário? Como é que foi acompanhar esse momento? Conta para o nosso espectador aí, como é que é isso né? O torcedor, a gente sabe que sofre, a gente é torcedor, sofre muito com esse tipo de coisa. Mas como é que é para o jogador, para o profissional ali naquele momento, ir para a Libertadores, não ir, gol, VAR? Conta esse bastidor aí. A classificação no celular, né, Norton? Exato. Olha, eu vou falar talvez uma das grandes, né? Eu vou falar marca, não sei a expressão correta para isso, mas um grande feito que a gente conseguiu fazer foi jogar esse segundo turno no Campeonato Brasileiro, sem olhar para as possibilidades, talvez. A nossa mentalidade, a nossa cabeça estava muito metida em fazer o funcionamento da equipe, em fazer as coisas, fazer a equipe funcionar, a estratégia de jogo, o plano de jogo que o Vojvoda colocava sempre em prática, todos então estavam muito com a cabeça envolvidas nisso. E a gente foi para essa última partida lá contra o Santos, a nossa cabeça estava simplesmente focada em vencer a partida, em desenvolver o bom futebol que a gente desenvolveu no segundo turno, para depois sim que acabasse o jogo, a gente visse em que pé a gente se encontrava. Calhou talvez aí da gente olhar talvez para um resultado que as pessoas não considerassem, que era a partida do América, ele perder essa oportunidade de vencer em seus domínios, né? Mas foi a partida que acabou que definiu a nossa classificação. Então foi sim momentos ali que a gente ficou, eu ainda mais pensando aí, faltava alguns minutos, quando eu saí do jogo, o pessoal falou, tá 2-1, e no trajeto de um gol até sair a porta do vestiário do outro lado, lá os caras falaram, tá em revisão no VAR, então foi bastante expectativa, sim, mas é uma expectativa sadia, sabe? A gente estava feliz com o desempenho, a gente estava feliz com a evolução da equipe, e tudo que fosse acontecer ali era mérito, era questão de merecimento pelo trabalho, pela entrega que todos
todos se dispuseram a fazer nessa retomada no Campeonato Brasileiro. Acho que, não sei se vai se ver mais isso que aconteceu dessa forma com a gente, com outras equipes, mas eu fico extremamente feliz, orgulhoso e cada vez mais motivado para seguir crescendo e me envolvendo, porque esse esporte, esse futebol, vou te contar um negócio, viu, cara, é apaixonante e eu não canso de viver e sentir essa emoção que ele carrega em todas as partidas. Se o torcedor sente isso, vocês não têm noção quanto a gente sente essa emoção de conseguir esses feitos. Nossa, que legal. Que bastidor bacana, hein, Luiz? Não, super, pô, eu tenho o privilégio, né, Fernando? Eu tive o privilégio de viver algum desses bastidores aí, no Internacional de Porto Alegre, num clube aqui de Brasília. Então, eu sei como é que é isso, é uma loucura, mas é o que move a gente, né, também, né? Essa paixão por esse esporte aí que é fantástico. Você falou aí também, perguntei no começo lá se estava cansado, né? E você falou agora a palavra canso também, né? Canso de vibrar, mas o cansaço físico, né? Uma das coisas que a gente debate muito aqui no nosso programa é a questão do calendário do futebol brasileiro. E hoje eu estou tendo a oportunidade, né, de perguntar para alguém que talvez seja uma, entre aspas, das vítimas desse calendário, né, de viagem adoidado, né, e jogo um atrás do outro, e todas as competições que vocês disputaram. Como é que é para o atleta encarar esse calendário? O que você sugere que deva ser feito para que o atleta brasileiro consiga ter mais desempenho, ter mais oportunidade para treinar, desenvolver a parte tática, desenvolver a parte técnica, que eu acho que isso falta muito em função de não ter tempo para se fazer nada disso. É avião, é viagem, é recuperação, é hotel, e falta tempo para muita coisa. Eu acho que isso é algo que deveria ser pensado, mas eu entendo que o futebol brasileiro, ele sempre foi dessa forma e falar em mudança, precisa mudar, não pode ser dessa forma, o atleta ele não tem condição. Eu tenho visto os clubes se adaptarem, cada vez sendo mais precisos nas contratações, fazendo grupos um pouco mais maiores e com mais qualidade, que dê condição à equipe, não só ao treinador, que dê condição à equipe de fazer modificações sem que a equipe ela perca rendimento, sem que a equipe ela perca resultados, que é o mais importante no futebol brasileiro, né? Eu acho que na nossa solução, eu vejo isso aqui no Fortaleza, é a convicção nas contratações de atletas e na comissão técnica, a convicção apresentada pelo clube para esse processo dessa demanda de jogos tão desgastante, com pouco tempo de trabalho. É preciso se fazer uma base que é feita na pré-temporada, de uma maneira bastante segura e efetiva, né? Nós tivemos aqui queda de rendimento, queda de resultados, talvez rendimento, nós tínhamos bons rendimentos na época que nós estávamos ali na zona de rebaixamento, mas nós não tínhamos resultados. Mas a ideia, a estratégia de jogo, o modelo de jogo, o trabalho ele foi muito bem feito na sua base, lá na sua pré-temporada. Então isso aí facilitou com que o treinador, o Vojvoda aqui, ele faz muitas mudanças, nunca tem, não tem, esses 11 que jogaram hoje vão ser os mesmos 11 que vão jogar a partida da quarta-feira ou do domingo. Não, isso não tem. A forma como eu tenho visto os clubes encontrarem de conseguirem superar essas dificuldades de deslocamentos, de viagem, de desgaste de partidas, tem sido fazendo bons elencos com qualidade, dando condições para a equipe de fazerem as mudanças necessárias para que o rendimento não caia. Porque tu jogar no domingo, jogar na quarta, no domingo seguinte pode ter certeza que tu não vai ter rendimento adequado e que traga satisfação para as pessoas que estão assistindo. Elas sempre vão achar, pô, jogador preguiçoso, não quer correr, não está se envolvendo com o jogo. É porque o cara simplesmente ele está fadigado e não tem condição de apresentar 100% da sua capacidade, principalmente física, né? E A gente ouve goleiro, muito isso, né? Corpo mole, tá fazendo corpo mole. não, mas goleiro não tem isso, né? Goleiro joga praticamente todas as partidas. Não, Mas, goleiro sim. o Norton ia fazer uma pergunta, mas só para complementar aqui, Norton, realmente a saída para isso é tu ter elencos maiores e mais equilibrados do ponto de vista de qualidade, para não perder o desempenho. Mas isso não é um fator também de desequilíbrio do nosso futebol, porque quantos clubes podem ter dois ou três times praticamente do mesmo nível? O Palmeiras tem, o Flamengo tem, mas quantos, além desses, podem ter realmente, se dar o luxo de ter dois, três times do mesmo nível?
Para mim, isso é um fator de desequilíbrio. Então, eu acredito, aí entra a questão da desigualdade financeira, que talvez é mais injusta do que a desigualdade geográfica. A desigualdade financeira é o que tem desequilibrado. O Palmeiras, Flamengo, os times, eles têm a capacidade de ter 3 elencos e contrata quem eles querem no momento que eles querem no clube que for, eles vão lá e buscam os caras. Ah, mas o futebol brasileiro, os clubes, eles têm entendido, do meu ponto de vista, de ter a sua própria identidade, a identidade de equipe, identidade de trabalho. Hoje eu estou no Fortaleza, ano passado eu estava no Atlético Goianiense. Fadou o Atlético Goianiense ser rebaixado esse ano no Campeonato Brasileiro, mas tem um trabalho fantástico, Luiz. Os caras, eles têm uma consciência, eles têm uma mentalidade que é própria deles, que eles não negociam com ninguém, não negociam com treinadores, não negociam com atletas, não negociam com ninguém. Então, eles trabalham de uma forma em que eles têm conseguido bons resultados, baseado na própria identidade, dentro de uma ideia de trabalho própria. Então, se tu não consegue contratar, se tu não consegue comprar os atletas, mas tu pode desenvolver eles, e para isso tu precisa ter processos e precisa acreditar neles. Fortaleza tem isso. Fortaleza tem a sua mentalidade, tem muitos atletas que eram de dentro da casa aqui, muitos que foram captados pelo clube, em clubes menores ou até mesmo formados aqui, que têm entregado dentro daquilo que o clube tem fomentado no dia a dia, tem desenvolvido no seu trabalho. O Fortaleza ele tem crescido em muitos aspectos, tem uma área de captação de atletas incrível, um setor do clube que pensa que está o tempo todo analisando o mercado e coletando dados de atletas de todas as divisões. Aí entra a sua capacidade de fazer gestão e de ter convicção nas peças que ele movimenta dentro desse tabuleiro que é o futebol. Pois é, você Fernando, tinha destacado, inclusive, desculpa, Norton, você tinha destacado o futebol nordestino lá no início, né, quando a gente conversou o bate-papo, e tu que é um goleiro experiente, já rodou por aí, o que que o futebol nordestino tem que nós não temos? E até pergunto isso muito porque a gente já falou aqui no Golcast o quanto o Nordeste cresceu, o quanto a Copa do Nordeste deu autoridade, com outras alternativas de negócio, com visibilidade, com coisas tão legais, modernas e super conectadas com esse mundo real. Então, eu te pergunto, como é que você está vendo hoje o futebol nordestino? Olha, Duda, eu não consigo falar assim, o que o centro do país tem que o Nordeste não tem, ou que o Sul tem que o Nordeste não tem, ou que o Nordeste tem que os outros lugares não têm. Eu acho que cada região tem a sua maneira, tem a sua própria maneira de existir, tem a sua maneira de ver futebol e de viver esse esporte. Ah, Se tu for pegar hoje a nossa média de público aqui, o clube ele teve a capacidade de colocar mais de 1 milhão de torcedores durante a temporada no estádio. Qual é outro lugar do Brasil? Os times de ponta que conseguiram fazer isso. Então, talvez o que eu tenho visto, e aí é a região sul acreditar na sua essência, é a região do centro do país acreditar na sua, é o nordestino acreditar na sua, e eu acho que isso é a maior virtude. O povo tem orgulho daquilo que é deles daqui. O Fortaleza ele tem gerado, ele não tem simplesmente se desenvolvido como um clube de futebol, não, ele tem se desenvolvido como um todo. A sociedade tem, a região do Nordeste tem um sentimento, tem olhado para Fortaleza de uma maneira diferente, tem se orgulhado daquilo que tem sido feito, sabe? Eu acho que os últimos anos se pregou um futebol meio ditador, assim, de resultados imediatos, que tem que vencer e vencer de qualquer forma, não importa contra quem seja que você está jogando, precisa se vencer. Não é assim, eu acho que precisa se ter uma construção de um crescimento, desenvolvimento de um clube, e as pessoas têm se sentido parte desse desenvolvimento aqui do Fortaleza, e é bacana demais presenciar, viver isso. As pessoas, quando elas cantam alto dentro do estádio, elas cantam com um sentimento único que arrepia quem está lá dentro participando daquele evento. Fernando, tu fizeste uma referência à personalidade e também à identidade de um clube. E nós não podemos estar falando do Fortaleza sem falar do Vojvoda. Essa figura ícone hoje desse Fortaleza que cresceu assim de forma maravilhosa. E até tu fizeste também uma referência à torcida do Fortaleza, fez uma homenagem recentemente ao treinador lindíssima. Uma das coisas mais bonitas que eu vi já em homenagem a um treinador. Como é essa relação com esse treinador tão significativo e tão forte, uma personalidade tão bacana, um argentino que
que se identificou com o futebol brasileiro e traz todo esse orgulho aí para o Fortaleza. Como é que é essa relação, o dia a dia, esse momento que vocês tiveram de pressão no Z4, como foi lidar isso? Né? O presidente também do Fortaleza certamente segurou a bronca do Vojvoda, né? Como essa relação tão hoje forte aí do treinador argentino com o clube, com o grupo de jogadores? Olha, é assim, para mim o Vojvoda ele é um treinador que ele pensa fora da caixa, ele vê o futebol, ele vê o nosso meio diferente daquilo que eu tenho visto, que eu tenho acompanhado e vivenciado até aqui. Mas é preciso se ressaltar também a estrutura, a confiança e a possibilidade dele ter essa liberdade de desenvolvimento dentro daquilo que é o modelo de jogo da equipe. Ele tem 100% total confiança da diretoria, e tem um clube que o sustenta por trás, né? Se a gente for pegar alguns anos atrás, se falava bastante em relação àquilo que o Fortaleza entregava na época que era desenvolvido pelo Rogério Ceni, o treinador que estava aqui, foi um treinador bastante marcante. Então, é um clube que vem se desenvolvendo e tem dado aos seus treinadores a condição de trabalhar com tranquilidade e segurança. Ponto. No momento de oscilação que nós tivemos a dificuldade de estar ali em último na virada do turno, a desconfiança ou a descrença, ela era para fora do PC, ela era para fora do nosso ambiente de trabalho. Internamente, a nossa percepção e a nossa sensibilidade era sempre de convicção, segurança, que as coisas elas iam sendo bem feitas, se desenvolvendo da maneira que se deve desenvolver o futebol de uma equipe. Então, às vezes as pessoas ficam, como sustentou, eu acho que a sensibilidade, a percepção, ela era muito, as sinalizações internas, elas eram muito positivas. Talvez por isso que deu segurança para o presidente, para a diretoria do clube, sustentarem o trabalho e darem continuidade e acreditar que a volta seria dada, né? Claro que é difícil você passar por momentos de pressões, a torcida ela fica impaciente, ela quer saber o que está acontecendo, porque às vezes os clubes eles têm se fechado um pouco, do meu ponto de vista, e as pessoas elas não têm tantas sinalizações, e fica aquele burburinho, ó, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, sem de fato ter ciência da realidade do processo, né? Então, o Vojvoda, para mim, ele é assim, eu acho que eu consigo definir dessa forma, ele é um treinador que ele pensa fora da caixa, ele vê o futebol de uma maneira diferente, e vive com muita intensidade aquilo que é a vivência do dia a dia com o esporte, né? Se entrega de corpo e alma e 100% fazendo com que a gente perceba, ele tem uma comunicação muito boa com a gente em relação àquilo que é desenvolvimento de trabalho e é extremamente prazeroso ter vivido tudo que a gente viveu junto. A gente, além de conquistar, a gente sabe como conquistou, sabe? Eu acho que isso é o mais legal dessa relação. A gente sabe o passo a passo, a gente sabe o caminho que foi trilhado, a gente antes de vencer, a gente já sabia como vencer. Então, foi muito saudável assim viver tudo isso com ele. Fala, Luiz, pode perguntar. Eu não sei se tem mudado de assunto, mas eu ia fazer um contraponto até ao que tu dissesse, o Norton. É claro que o Vojvoda é um dos melhores treinadores em atividade no futebol brasileiro, tem um super merecimento, né, por este momento que o Fortaleza está vivendo, mas eu sempre penso também no líder maior, né, e o líder maior nesse caso é o presidente Marcelo Paes, né, e ele já está há 5 anos, né, Fernando, no clube, eu acho. Ele está no segundo mandato dele, eu acho que é isso. Acho que ele está há 5 anos no clube, e ele passou justamente pelo Rogério Ceni, por outros treinadores, né, o Rogério Ceni 2 vezes, né, e o clube ele vem crescendo nesse tempo. O clube não passou a crescer a partir da chegada do Vojvoda. O clube está crescendo, no meu entendimento, muito fortemente a partir da chegada do presidente Marcelo Paes. E a gente sabe que outros presidentes, no momento em que o Fortaleza passa boa parte do primeiro turno, quase todo ele, no Z4 do Campeonato Brasileiro, né? Foi bem na Libertadores, mas saiu nas oitavas, né? Ali seria muito fácil para qualquer outro presidente demitir o treinador. É lógico. Né? Demitir o treinador. Ele não faz isso. Ele não faz isso, e muito vezes pelo contrário. Ele dá todo esse suporte que tu está falando. Para mim, o Marcelo Paes, ele é o grande líder desse momento que o clube vive. Né? Líder de verdade, porque ele é o presidente do clube, mas ele lidera esse processo de crescimento
que o Fortaleza vem vivendo. Então, eu acho que essa relação, e ele é um cara jovem, ele é um cara ativo, ele está em vários eventos, ele está vendendo bem o clube. Então, eu acho que o presidente é uma grande figura nesse contexto, e também imagino que a convivência com ele deve ser um negócio espetacular. É assim, eu acho que o clube ele está bem posicionado, eu acho que está bem evidente dentro do clube assim qual é a sua posição e qual é o seu campo de atuação, né? O presidente, sim, tem feito um papel extraordinário na liderança, sendo o cara que se coloca à frente de todo esse processo de ideia de desenvolvimento. Tem o Alex Santiago, que é o vice de futebol também, que tem uma função importantíssima dentro desse projeto, e tem todos os outros. O clube ele está muito bem estruturado, e as pessoas posicionadas nesses departamentos, elas têm feito um trabalho extraordinário. O setor de comunicação do clube é extraordinário, o setor de marketing do clube é extraordinário, o setor de desenvolvimento de análise de atletas, ele é muito bom, sabe, com muita ferramenta, com muita tecnologia. Então, o clube ele não tem demandado energia para um determinado setor, ele não tem concentrado os esforços deles. Claro que o futebol ele sempre vai ser o carro-chefe, e ele que precisa trazer os resultados, e é através dele que vem a maior parte do grosso do recurso para dentro do clube. Mas o clube ele tá se sustentando, ele está crescendo de maneira orgânica, ele tá muito bem assim, se desenvolvendo de maneira linear. Todos os departamentos, todos os setores do clube, ele avança semestre após semestre. Ano que vem já vai ter mais um salto de crescimento em termos de estrutura. Então, o clube ele tem se preparado com todo. Claro que o resultado e as boas colocações é o que vai acelerar ou levar esse crescimento de uma maneira um pouco mais lenta, né? Mas o salto que o clube deu nos últimos anos, ele tem feito, o clube tem conseguido, como que eu posso explicar? Ele tem se aproveitado, ele tem utilizado de maneira muito eficiente os bons recursos que têm entrado, e ele tem tido a própria capacidade de fazer os movimentos adequados para que o clube ele dê esse salto. Foi um salto muito importante, muito por essa consciência, por essa liderança de maneira bem organizada que o clube tem conseguido aí se desenvolver de uma maneira integral aí. Fernando, Norton, está Oi. engatilhado, né? Eu queria falar sobre treinador. Tu vai mudar de assunto ou eu posso só pegar um gancho? Não, eu vou voltar. Tá difícil para o Norton hoje. Não, eu vou voltar. Eu quero saber da Libertadores, mas vai aí. A gente só dá carrinho no Norton hoje. Pô, estão te boicotando, Norton Capel. Ele que lute, ele que lute. Fernando, só para aproveitar aí o gancho que o Luiz tocou, né, que é a questão do treinador. A gente fala muito isso, né? O quanto uma demissão de treinador depois de um planejamento, uma pré-temporada, uma filosofia já de jogo instaurada ali, o quanto isso pesa para um grupo de atletas. Porque a gente vê cada coisa aí. Então, só aproveitando esse gancho aí, né, do treinador, para a gente ver o outro lado, né, o lado do atleta, que vê essas mudanças muitas vezes em resposta a uma insatisfação da torcida, que acaba refletindo em campo, né? Olha, eu já vivi situações em que a mudança de técnico era necessária, Dudu. Então, isso é muito. É difícil, assim. Eu acho que o futebol brasileiro, por vezes, sim, ele já torrou muitos treinadores, já queimou muitos treinadores no futebol brasileiro. Mas, por vezes, a troca acaba o perfil, o estilo de trabalho, ele acaba não ficando alinhado, ajustado com aquilo que é a ideia do clube fazer. Mas em outros momentos, não. No nosso caso aqui, a troca de treinador ela seria impactante demais na nossa situação, naquilo que a gente vinha enfrentando, sabe? Porque o treinador ele tinha um trabalho bem desenvolvido, tinha uma estratégia de jogo, tinha um modelo de jogo já bem implementado com os atletas. Então a troca ela seria muito impactante, porque o espaço de trabalho ele era curto, o tempo de desenvolvimento era pequeno, e eu não sei, o impacto eu acho que seria negativo. E eu acho que aí vai muito da sensibilidade, o feeling do gestor. Aí volta para aquilo, a forma como o Luiz ele acabou colocando em evidência o trabalho do Marcelo Paz, é a sensibilidade de quem está gerindo o tamanho do impacto. Se vai ser um impacto positivo, se vai ter um impacto negativo, ou se não vai ter impacto nenhum. Essa semana algumas equipes fizeram, eu vi uma matéria onde falava, foi o próprio treinador do Botafogo, Luiz Castro, ele comentou a respeito das equipes que foram rebaixadas, a quantidade de vezes que trocaram de treinador, e a pergunta dele foi, e aí, mudou alguma coisa? Teve algum tipo de benefício essa mudança?
Então vai muito do feeling do clube entender o momento, a sensibilidade de fazer com que dê saltos. Eu já vi muitas vezes ter mudanças e teve um salto, teve uma mudança de fato, mas como o treinador Luiz Castro aí do Botafogo, ele acabou percebendo muitas vezes, ou normalmente, essas mudanças elas acabam não sofrendo e trazendo nenhum tipo de impacto positivo para a equipe. É, é, Fernando, eu queria a questão da Libertadores pelo seguinte: dessa vez o Fortaleza vai para uma pré-Libertadores. E aí eu queria voltar na experiência que vocês tiveram na Libertadores agora, deste ano, que o Fortaleza pegou um grupo muito difícil na parte de grupos ali, com Colo-Colo e River Plate, campeões da Libertadores, e depois nas oitavas pegou o Estudiantes, também um campeão com muita força dentro da Libertadores. Agora tem a pré-Libertadores. É o momento de torcer por um pouco mais de facilidade, né? Ter um grupo menos. Como é que isso está na cabeça de vocês ou não? Vamos pegar o que vier porque a gente está confiante. Eu acho sempre melhor pegar os mais fracos, mas eu queria ouvir de quem tem que ir lá pegar, agarrar, defender. Qual é a Norton, posição? Norton, tipo 2017, assim, que o futebol brasileiro foi campeão? Tipo 2017, assim, exatamente. Aí fica bom demais, né, cara? Aí é o sonho de todo torcedor, né? Ter uma Libertadores como aquela de 2017. Nossa Senhora. Norton, eu vou te falar, vou ser bem sincero e hoje talvez ainda mais convicto depois de muito próximo ainda do final dessa temporada. Eu te digo com convicção que nós somos o Fortaleza. Hoje nós não olhamos para a equipe que nós vamos enfrentar, não. A gente sabe o que nós somos capazes, a capacidade que a nossa equipe tem, que o nosso clube tem, e a gente encara quem vier. Equipe com muito potencial, não importa. A gente tem o nosso modelo de jogo. Claro que às vezes funciona, às vezes nós não conseguimos fazer com que essas coisas funcionem, mas a gente tem segurança de jogar contra qualquer equipe. Se pegar o nosso retorno aí, nós ficamos junto com o Palmeiras Internacional, cabeça a cabeça, brigando ali pela melhor campanha de segundo turno. O que faltou foi uma campanha um pouco mais razoável no primeiro turno, a gente estaria lá entre os 3 primeiros aí do Campeonato Brasileiro. Então, é isso que eu falo, é a convicção no processo, é a convicção no desenvolvimento da equipe, na estratégia do treinador, na confiança que ele rege esse trabalho que vem sendo desenvolvido. E nós vamos com convicção de que nós estamos crescendo, de que nós temos capacidade, nós temos potencial. Se tu pegar os nossos jogos, um apanhado dos nossos jogos na Copa Libertadores do outro ano, pode pegar aí. Talvez o time que nós mais sofremos um pouco foi com o River lá na Argentina, mas o jogo da volta aqui em Fortaleza, o River, sinceramente, ele passou mal com a gente aqui. Nossa equipe foi muito incisiva, foi muito, muito para cima. Nós temos uma equipe que joga, que tem uma identidade de procurar o gol a todo instante, e eles levaram para lá para a gente não ponto. Então, o Fortaleza ele está muito maduro na sua essência, naquilo que ele é como equipe, como clube. Então, a gente finalizou essa temporada com muita musculatura e a gente espera que o grupo ele fique melhor ainda para o ano que vem, que a gente continue crescendo, que a gente continue ascendendo aí no cenário. É impressionante a segurança e a confiança do Fernando, né? 648 minutos sem tomar gol esse paredão aí, hein? Vocês acham o quê? Por isso essa segurança toda? O Duda, eu até era uma questão que eu ia levantar para ele, porque o Fernando colocou que a retomada do Fortaleza, ela se deu com a janela e com a chegada de 5 reforços importantes, né? E eu acho que ele foi humilde, o Fernando, justamente por conta disso que tu está colocando. Muito. Porque o segundo turno, o primeiro jogo do segundo turno foi no dia 30 de julho, quer dizer, o segundo turno começou em agosto. Começou em agosto, e quando começa agosto, o Fortaleza é o último colocado do campeonato. E no mês de agosto, o Fernando para de tomar gol, o Fernando é eleito o melhor jogador da Série A do mês de agosto, né? Foi até o primeiro goleiro a ser escolhido como o melhor jogador da Série A. Eu acho que posteriormente, depois o Daniel do Inter chegou a ser escolhido uma vez também. Eu acho que o Daniel foi o goleiro. Goleiro, exatamente. Não, ele foi o goleiro do mês. O goleiro foi só eu que foi eleito.
Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Você foi eleito o melhor goleiro do mês de agosto da Série A, é isso? Isso. Né? E justamente quando começa a retomada do Fortaleza, tu fecha o gol, é escolhido o melhor goleiro da competição. Então, assim, eu acho que tem muito da tua participação, né, nessa retomada. Né? Não se deu só por conta de jogadores novos. Eu acho que a tua participação e tantos outros que ali estavam, e de repente virar uma chave e colocar na cabeça, olha, nós temos time para brigar, esse não é o nosso lugar, né, fez toda a diferença. Luiz, eu sei o papel que eu tive dentro da equipe, dessa reconstrução, dessa retomada. E o meu ano, né, não foi aquele mês de agosto, mas a partir dali foi quando eu entrei na equipe, né? Eu entrei na equipe depois da Copa Libertadores, porque eu tive dificuldades no meu processo inicial aqui no clube. Passei por uma cirurgia, acabei perdendo um pouco de espaço, e aqueles que entraram no momento, eles entraram muito bem. Eu tive que ir para o final da fila, esperar o meu momento, a minha oportunidade. E calhou de ser nos últimos jogos ali do primeiro turno, que foi o momento onde a gente começou a dar sinais de que a recuperação ela era possível e que ela aconteceria. Eu tive sim um bom papel, tive sim um bom desempenho, e eu tenho muito orgulho de toda essa trajetória da forma que foi no Fortaleza esse ano, de como eu me inseri na equipe, de como eu fui resiliente e de como eu fiquei, o tempo que eu fiquei fora, simplesmente me dedicando e sendo parceiro daqueles que entravam em campo para, de alguma forma, poder somar, né? Acho que o futebol, antes de você, nesses momentos assim que você não joga, antes de você voltar a vencer dentro, a gente precisa vencer fora de campo, e foi isso que eu fiz. Me meti de cabeça no trabalho, de entender o que era a forma de jogar, aquilo que o trabalho, porque aqui tem uma comissão técnica, ela é toda argentina. Então, eu com 37 anos, estava tendo uma primeira experiência com comissão técnica de formação de goleiro, né? Diferente daquilo que é aquilo no Brasil. Então, teve um impacto inicial, mas depois que eu entendi a metodologia, o que eu entendi qual era a ideia, eu só fui crescendo. Claro que eu tive meus percalços de lesão, acabei ficando fora, aqueles que entraram foram bem. Eu acabei tendo que ter um pouquinho de paciência aí para retomar, mas foi uma trajetória que eu tenho orgulho de estar construindo, e calhou com a minha renovação aqui no clube. Então ela teve uma parcela significativa, assim, não é... Eu percebi e eu sei a minha importância para esse processo. Norton, Luiz, o Fernando é assim mesmo, né? É super humilde, ele divide sempre esse mérito com o time. Eu já vi outras entrevistas do Fernando, é sempre assim mesmo, né? Ele joga junto com a galera, mas ele realmente fez a diferença esse ano. E se a gente olhar ali, o Sport TV está sempre mostrando lances incríveis, defesas brilhantes do Fernando Miguel este ano. Para ti, Fernando, qual foi a defesa mais legal deste Brasileirão? Tem várias, né, Duda? Mas quando tu fala em a questão de humildade, né, então acho é um jeito que eu vejo a vida, sabe? Eu acho que a gente participa de um esporte coletivo, e que precisa com o comprometimento, precisa a lealdade e envolvimento de todos. E a questão do reconhecimento, da forma como as pessoas, os atletas se vendem, eu acho que às vezes hoje em dia é um pouco exagerado até. Eu acho que o reconhecimento ele vem de maneira espontânea. Assim como eu jogo, vocês acompanham, vocês observam, tem os scouts hoje, tem os dados que estão o tempo todo fazendo as correções, colocando os nossos números em evidência. Então, o reconhecimento ele é natural. Eu não preciso ficar, muitas vezes eu sinto dessa forma, pelo menos, ficar me vendendo, né? Sempre vou estar pregando o esporte coletivo, e quando o coletivo ele fica forte, a individualidade de cada um, para mim, esse é o ponto de vista que eu tenho, ela fica evidente para todos, e todos acabam desfrutando e colhendo. Em relação às defesas, foram bastantes defesas, né? Defesas marcantes, defesas importantes. Até um tempo atrás as pessoas me fizeram uma pergunta nesse mesmo sentido, eu não consigo assim falar, olha, esse foi o jogo que foram as defesas mais importantes, porque na situação que a gente estava, e a maioria dos jogos naquele momento que nós estávamos saindo ali, recuperando o espaço, e na época da zona de rebaixamento, eram jogos que nós vencíamos por 1-0, resultados choradinhos, apertadinhos, era um 0-0, 1-0, aquele pontinho importante. Então, teve muitas defesas, e elas falam muito por si só pelo momento que a gente viveu. Então, eu valido todas, e em todos os momentos elas foram decisivas, importantes, e vão ter uma boa recordação, uma boa lembrança, não só para mim, mas para todos que viveram esse processo com a gente aí.
Norton, só Fernando, vou lembrar contra o São Paulo, tá? Que ele fechou o gol. Isso aí a gente precisa dizer, foi um monstro contra o São Paulo. não, eu ia até perguntar, não talvez a defesa, mas qual foi o, né, fazendo esse balanço do ano aí, qual foi o teu, assim, o teu grande jogo, quando tu realmente tivesse a importância, ou pela torcida, ou pela situação, qual jogo que fica na tua memória? Foi o jogo contra o Santos, pela classificação? Enfim, teve um jogo de 2022 que o Fernando vai levar para a Olha, sua galeria logicamente, de... logicamente, Norton, que o jogo de apelo, o jogo de maior impacto assim midiático que existiu foi o jogo de São Paulo, que foi um jogo impressionante, né, da forma como foi, uma vitória importante. Ali a gente já estava como equipe, nós já estávamos mais seguros. Mas se tem um jogo assim, dois jogos eu vou citar para ti, que eles eram jogos assim, era quase jogos que se a gente não vencesse, a gente estaria fadado ao fracasso. Foi o jogo Atlético Goianiense em Goiânia e o jogo do Cuiabá lá em Cuiabá. Foram esses dois jogos assim que a gente foi na responsabilidade, tipo assim, olha, se nós não vencermos esse jogo, se nós empatássemos o jogo, a gente ali possivelmente ali estaria fadado a um fracasso, sabe? Indicava isso. Então teve defesas importantes nesses dois jogos, as equipes, tanto o Atlético Goianiense quanto o Cuiabá viviam um momento bom coletivamente naquela época, o Atlético Goianiense muito bem nas Copas, e um pouquinho com dificuldade ali no Campeonato Brasileiro, mas apresentando um futebol de muito boa qualidade, muita boa intensidade, e nós ali ainda patinando, tendo que ser uma equipe um pouco mais resiliente, com capacidade de sustentar um pouco mais de resultado, não fazer um futebol tão propositivo, mas ser um futebol mais reativo. Então, para mim, foram essas duas partidas fundamentais e tiveram defesas fundamentais também para que a gente conseguisse vencer. Foram dois, 1-0. Legal. Fernando, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade de falar com alguém. A gente comenta muito aqui no Golcast, em alguns entrevistados, a questão do VAR no futebol brasileiro. E eu queria ouvir a opinião de um atleta que está diretamente influenciado por decisões do VAR. O Fortaleza reclamou muito da desclassificação na Copa do Brasil, no confronto contra o Fluminense. Como isso, hoje, o VAR está sendo visto pelo vestiário, pelos jogadores? No Brasil está sendo bem aplicado, está sendo mal aplicado, a gente vê todos os clubes reclamando, jogador dando coice, chute no equipamento do VAR. Parece que no futebol brasileiro não há o equilíbrio do VAR, é muita interferência, é pouca interferência. De um goleiro que foi importante, qual é a visão hoje que vocês, jogadores, têm do VAR no nosso futebol? Olha, Norton, precisa evoluir. Esse é um ponto de vista, eu acho que é evidente para todo mundo. É preciso amadurecer mais as abordagens que o VAR tem dentro das partidas. Mas acho que também precisa ter um pouco de, não vou falar responsabilidade, mas acho que um pouco mais de compreensão, envolvimento talvez da parte dos clubes e também dos atletas. Eu acho que existe aquilo que é erro do próprio VAR, aquilo que é erro da própria arbitragem, mas existe também os exageros de nós atletas o tempo todo tentando cavar de alguma forma alguma vantagem, tentar criar algum tipo de desconfiança, algum lance que possa ter algum tipo de benefício dentro da área, muitas vezes quando não tem impacto nenhum. Mas a percepção que eu tenho é que o árbitro ele não apita mais de maneira soberana. Eles apitam as partidas o tempo todo ali se comunicando, o tempo todo conversando com o VAR, e eu acho que isso não é saudável para o árbitro. Eu acho que o árbitro ele precisa estar simplesmente focado, envolvido com a partida, e se tiver algum tipo de dúvida, algum tipo de lance mais incisivo, assim, que tenha passado despercebido, aí sim ter a interferência do VAR. Mas eu acho que tem sido evidente para todos, eu acho que eu vou finalizar dessa forma esse assunto. Precisa evoluir, precisa melhorar e precisa da colaboração de todos, não só da arbitragem, mas também dos clubes e também dos atletas. Acho que a gente foi, meu ponto de vista é que a gente foi prejudicado em alguns momentos por algumas abordagens indevidas do VAR, mas em outros momentos também a abordagem dos clubes, eles reclamaram de situações de decisões que nos favoreceram. Então é preciso crescer, é preciso amadurecer e é preciso melhorar o desenvolvimento dessa ferramenta, que ela veio para ser uma ferramenta que seja um meio mais justo para as vitórias no futebol, né? E ontem, se não fosse essa ferramenta, talvez injustamente o Fortaleza estivesse fora da Libertadores.
É isso. Tu colocou alguns pontos aí interessantes. Você falou do envolvimento dos atletas, responsabilidade dos atletas. Eu até ia fazer uma brincadeira, mas a brincadeira agora vai ficar séria, porque e vou deixar claro aqui também que não é teu caso, mas tem o futebol brasileiro, assim, dentro de campo, tem muita simulação, tem muita. Estou aproveitando o gancho que tu me desse, de dizer que todos têm que cooperar e que alguns atletas tentam tirar vantagem de algumas situações. A gente vê jogo lá fora, a gente não vê o que vê no futebol brasileiro. Né? É muito jogador que cai no chão, já levanta, encara o adversário, empurra. É muito jogador com mão no rosto, como se tivesse sido agredido. É muito goleiro, Fernando, em final de jogo, o tempo todo no chão, né? Porque o goleiro tem que parar o jogo para atender o goleiro. Né? É, eu acho que essa é uma evolução que o futebol brasileiro precisa passar mesmo. Né? E, Precisa. e eu falo isso com a maior tranquilidade para ti, porque tu é um cara diferenciado do ponto de vista de preparação, de formação, de cultura. Né? A gente vê o quanto tu é integrado com a questão do clube, de processo, do negócio futebol. E o negócio futebol passa pela melhoria do VAR, pela melhoria da arbitragem, por melhores dirigentes, por clubes mais bem geridos, mas passa também pelo comportamento de vários jogadores dentro do campo, no sentido de, pô, vamos jogar bola, cara, e vamos parar de querer o tempo todo fazer de conta que o cara está morto, e que está com cãibra, e que morreu, e que quer encarar o adversário. Isso, eu sei que é difícil para ti falar, porque são colegas de trabalho, mas não passa por isso também, cara? Faço eu de maneira tranquila, eu falo sobre isso, não tenho nenhum tipo de problema. Em alguns momentos eu preciso admitir que até mesmo eu já usei dessa estratégia de esfriar jogo, de segurar jogo com atendimento. Mas é algo que a gente precisa evoluir, a gente precisa melhorar e a gente precisa, para se mudar isso, para evoluir nesse sentido, a gente precisa admitir. Se a gente, a nossa figura atleta, não admitir isso, pode ter certeza que não tem mudança, não tem evolução da nossa parte. Se não tiver colaboração, e se a arbitragem brasileira também, aqueles que chefiam, aqueles que comandam, e até mesmo os próprios árbitros, eles não entenderem que precisa evoluir, que precisa melhorar, também não vai melhorar. Então, acho que o futebol brasileiro, ele como um todo, ele precisa evoluir nesse sentido de comportamento. Talvez os atletas, eles precisam voltar a entender a importância que ele tem e nesse papel é até certo um protagonismo nessa evolução, nessa melhora da visibilidade que é o nosso esporte como um todo, né? Mas ao mesmo tempo eu também preciso dizer que aqueles que estão acima hierarquicamente da gente precisam oferecer ferramentas que deem condições para que os atletas eles possam desenvolver esse comportamento, porque às vezes se cobra muito do atleta o resultado pelo resultado. Mas como a gente vai cobrar, como a gente vai vencer, como a gente vai se desenvolver, como a gente vai crescer? Às vezes os dirigentes, eu já vejo uma transformação, eles nos cobravam simplesmente, nós precisamos vencer e precisamos vencer. Ninguém sabia como, mas a gente tem que entrar em campo e tem que, de alguma forma, entregar o resultado. Então, os atletas eles acabam tentando usar de tudo que é ferramenta possível, legal ou não tão legal assim, para que o resultado ele apareça e que ele consiga entregar aquilo que está sendo cobrado e muitas vezes até mesmo pressionado de uma maneira até violenta para que o resultado ele apareça, né? Então, o futebol brasileiro ele precisa, e eu acho que ele está crescendo, Luiz, de uma maneira assim um pouco lenta, mas eu já vejo sinais de melhora, de evolução. Acho que quando você percebe, quando você admite que precisa se melhorar algum aspecto, e eu estou falando de nós atletas, já é um indicativo de que a nossa classe, ela já está percebendo que nós temos um papel importante nessa melhora, nesse crescimento, e a gente precisa começar a colocar em prática mudando. Eu, modéstia à parte, eu já mudei, eu já deixei de fazer, já deixei muitos momentos de utilizar. Talvez eu fui um dos atletas que menos utilizou essa ferramenta esse ano de atendimento, de entrada de médico em campo para controlar e segurar tempo e momento de jogo. Ah, que legal. Agora vem cá, seleção brasileira agora. Você já mudou aí a chavinha? Já está na expectativa para a Copa do Mundo? Vai acompanhar? Como é que é o Fernando Miguel torcedor agora, que já está ligando ali o modo on, férias? Que eu sei que a tua galera já está aí, ó, na cola dizendo: vem, pai, vem. Agora a gente é seleção brasileira, né, Duda? A gente vai torcer muito para que esse título volte para o Brasil, torcer muito pelo desempenho dos goleiros, torcer muito para que o Tite ele consiga
liderar esse processo aí de conquista da Copa, que é a expectativa de todo brasileiro, né? A pressão deve estar enorme para aquele lado de lá, mas eu acho que eu percebo e sinto que a seleção brasileira ela chega num momento bacana, sabe? Um momento leve, onde os atletas eles conseguem desfrutar mais da responsabilidade de representar o nosso país. Acho que é assim que eu vejo. E eu, como atleta, eu vou torcer muito para que esse título de fato venha para o nosso país de volta. O Duda, tu sabe que rolou uma brincadeirinha uns tempos atrás, eles disseram assim, pô, o Fernando é irmão do Alisson, né? Porque assim, pô, vai que o Tite confunde e leva o Fernando para a Copa, né? É só Né? marcar passagem, pô. O que não seria, o que não, o que seria também, de certa forma, justo pelo campeonato que tu fez. Mas, Verdade. Já está com roupa de ir, né, Fernando? É, já é, estamos prontos, é só chamar. pois é, mas olha que interessante, assim, dois dos goleiros convocados pelo Tite jogam em grandes clubes da Europa. E era tão difícil no passado um clube europeu buscar um goleiro no Brasil ou na América do Sul, né? Quer dizer, os goleiros melhoraram, os treinamentos melhoraram, evoluíram, né? E hoje tem espaço no mercado europeu para goleiro, que antigamente era super difícil. E o Fernando, inclusive, tem cidadania alemã, né, Fernando? Não, eu sou descendente de alemão, mas eu acabei não conseguindo a minha cidadania Não? alemã. Eu acabei ficando de fora ali no ponto de corte, eu não consegui. Eu não consegui o passaporte, não. Fernando, É. é uma curiosidade assim que é uma pergunta absolutamente corriqueira, mas enfim, eu adoro saber isso. Qual é o teu goleiro ídolo? Qual é o É. grande, quem te inspirou, quem te inspira, quem tu acha que hoje é um goleiro ou foi que fez a diferença? Quem é o teu grande Olha, goleiro na história do futebol? são três, Norton. O primeiro Posso arriscar um deles, cara? pode, vai. Agora não, me meti e não posso errar, né? Eu acho que tu gosta do Dida, e eu não li isso em lugar nenhum. Ah, errou. É. Mas, Errou! não, Agora eu vou chutar. Mas eu estou comparando ele com o Dida, Não, porte, eu vou Chuta chutar. porte, um, Norton. Eu vou chutar. seriedade. Vale Pecan. Neuer. É, também não. Eu sou, eu sou bairrista. Eu sou bairrista. ainda bem que o Norte errou, senão eu iria pegar no meu pé aqui o tempo todo. Ó, o primeiro cara ele me incentivou, foi o meu primeiro treinador de goleiro, e na época ele passou a ser meu treinador de goleiro, mas quando ele se tornou uma referência para mim, ele ainda era goleiro chamado Neide Dalla Favera. Ele era goleiro do Guarani de Venâncio, e lá onde eu morava tinha um campo próximo e era onde o Guarani de Venâncio ele treinava. Então, o Oneide, ele era um Rogério Ceni da vida no interior do Rio Grande do Sul para aquela época. Ele era um cara fora da curva, que jogava num time pequeno, logicamente, que é o Guarani, mas que tinha uma capacidade ímpar, assim, de ser goleiro. Jogava muito bem com os pés, tinha uma técnica incrível, e ele veio a ser meu preparador de goleiro no Guarani de Venâncio quando eu tive lá, né? Quando eu iniciei. Então, o Oneide, ele me ensinou muita. A minha base com ele foi. Tem muita coisa que eu carrego hoje, a minha identidade, que eu aprendi, que foi implementada por ele, sabe? A forma de ser goleiro, a forma séria, a forma como tem que se impor, coordenar, comandar, sabe? Muita coisa bacana. Mas no ponto de vista de goleiro, assim, daí de know-how internacional, assim, o Tafarel é um goleiro que eu sempre tentei assim me espelhar nele, que é pela técnica, pela simplicidade e pela capacidade única que ele tinha de transformar defesas extremamente difíceis em coisas simples. Ele era um goleiro sempre muito efetivo e jogava sempre muito para trazer a segurança para a equipe. E o terceiro, para mim, era o Darley. O Darley, em época de Grenal, em época de decisões, ele crescia e crescia de uma maneira monstruosa, assim, uma personalidade única. Então, como na época nós não tínhamos o acesso assim a todos os goleiros do planeta, na minha época de criar a minha própria identidade, o Tafarel e o Darley foram figuras aí marcantes para minha maturação aí. Sensacional. Muito legal. O cara me cita Tafarel, Danley, eu já não sei se ele tem preferência pelo lado mais vermelho ou mais azul, apesar de ter estado no Grêmio lá, né, em 2005, né? Mas Mas
A primeira oportunidade de clube que eu tive, na base, o primeiro interesse era o Internacional. Eu passei pelo Internacional lá, só que eu acabei não podendo ficar porque eu tinha vínculo com o Guarani de Venâncio e o Guarani de Venâncio acabou não me autorizando. Acho que o atleta ele acaba perdendo um pouco dessa preferência clubística, assim, sabe? Tu passa a admirar bons trabalhos. Eu vejo a dupla Grenal no Rio Grande do Sul, que deram um salto muito grande quando foram campeões da Libertadores, cada um, o Inter no seu momento, o Grêmio em outro momento. Mas os clubes do Rio Grande do Sul têm se desenvolvido de maneira muito bacana. Eu estou muito tempo fora do Rio Grande do Sul, mas estou sempre acompanhando e torcendo pelo desenvolvimento do esporte do futebol, que é o meu bairro, que é a minha terra, né? Então, eu quero sempre o melhor para os dois clubes aí. Também para o Juventude, Brasil de Pelotas, Ipiranga de Erechim, todo mundo aí. Legal. Até eu preciso fazer um registro aqui, aproveitando. O Marcelo Bueck é o último jogador, né, goleiro aí do Fortaleza, acho que teu parceiro aí, né? Tá Isso, ainda aí, tá ainda tá. aí, né? E pela informação que eu tenho, ele se aposenta agora, tá se aposentando, pendurando as luvas, como se diz, e ele é o último atleta profissional remanescente do grupo campeão mundial pelo Internacional de 2006. Eu estou correto, Fernando? É isso mesmo? O Marcelo está parando agora essa informação de que ele é o último atleta em atividade, ou estava em atividade, né, do título mundial, eu já não sei, mas o que o Marcelo ele está sim parando agora, ele anunciou isso no final de semana passado. De fato é verdade, ele está parando de jogar sim. Então Mas também, mas fica aqui também, o né? registro deste momento aí, dois goleiros gaúchos aí com uma trajetória muito bacana aí no Fortaleza. E O ano nosso do, abração aí para o Marcelo também. o ano do Fernando foi tão bom, fechou tanto gol que o Marcel desistiu. Olha isso, o Luiz vai Larguei, estar terrível. larguei. Pô, o cara não me dá chance, larguei, né? Pô, Mas o Marcelo jogou também aqui, Luiz. eu sei, eu sei, eu Esse, sei. não, não, esse ano mesmo, e de maneira bastante marcante, ali na classificação da Libertadores, era ele quem estava entrando em campo. Eu comecei jogando, aí passei por um momento que eu fiquei fora por conta de lesão. Aí quem jogou foi o Max Wallef, que hoje está no Dnipro da Ucrânia, se eu não me engano. E depois disso, ele teve uma oscilação. O Marcelo entrou no momento importante ali da Copa Libertadores e entregou bons resultados para o clube. Eu sou de uma geração de goleiros fantásticos. É difícil acontecer o que aconteceu com a minha geração, de todos conseguirem o seu espaço no cenário mais importante do futebol brasileiro, que é a Série A do campeonato, nas equipes de Série A. A minha geração, claro, o Marcelo, como ele estava no Internacional, acaba não sendo muito do meu desenvolvimento. Mas a minha geração de goleiros no Grêmio eu sou de 85, Matheus Cavicchioli, que fez uma temporada espetacular no América, 86, Marcelo Groy e Cássio, 87. Sobrou para mim e para o Matheus, como todo ficou evidente para todos, nós tivemos que procurar esse espaço nos clubes do interior e ter um pouquinho mais de paciência para receber oportunidades nesse escalão, né? Mas é uma geração fantástica de goleiros que nasceu no Grêmio e que dá para dizer que todos eles vingaram, né? Um pouquinho de maneira um pouco mais precoce, que foi o Cássio e o Marcelo, mas eu e o Matheus aí deu tempo da gente chegar para o fim da festa aí. Que legal! Olha só, gente, eu combinei com a Laura que eram 45 minutos, 50 minutos, nós já estamos aqui num bate-papo de 1 hora, porque o Fernando Miguel fala super bem, tem um bate-papo muito bacana. A gente ficaria até o outro Brasileirão aqui conversando. Só que a Laura vai me chamar a atenção, então eu preciso me despedir aí agradecendo esse bate-papo super bacana, né, guris? Maravilhoso, ótimo. É como tu diz, a gente não saía daqui, eu ia ficando aqui, vou ficando. Não, e fresquinho, né? O juiz acabou de apitar o final do jogo, nós estamos aqui batendo papo. Em cima do lance, nós estamos melhor que o VAR aqui, gente. Fernando Miguel, obrigada pela tua participação aqui no nosso Golcast. Obrigada por achar um lugarzinho aí na agenda. Eu sei que o pessoal já está querendo você aí nas férias. Então, assim, parabéns por esse ano brilhante que você teve. Parabéns ao Fortaleza por todo esse planejamento aí que está dando resultado em campo. E sucesso! 23 vem aí, que você continue voando. Duda, obrigado pelo convite. Eu gosto de participar, às vezes eu sou um pouco mais caladão, mas eu gosto de participar e vou falar para ti, Luiz, o nível da conversa foi muito boa e a Duda tinha razão. O programa ele é sensacional.
Norton, parabéns também aí para vocês pelo podcast aí, e é um prazer, é uma alegria muito grande estar participando desse momento, né? Como diz aqui o torcedor local aqui do Fortaleza, vamos por mais. Um bom ano para vocês, tá, gente? Obrigado. Para ti também, muito obrigado. Esse foi o nosso GolCast, o podcast da GolManage, que fala de futebol de um jeito diferente. O juiz recém apitou o final do Brasileirão e a gente já está aqui com uma entrevista super quente, super legal com o Fernando Miguel, um dos grandes destaques do Fortaleza neste campeonato. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GolCast GolManage. Toda terça tem episódio novinho para você. Se inscreve, acompanha o nosso trabalho. Beijo e a gente se vê.